só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Vamos ficar em pé. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Eu posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É o amor que só tem quem já conhece Jesus. Amém. Pode se assentar. Bom dia. Bom dia aos adultos. Eu já vou dar o aviso, né? Hoje é um domingo especial. Preparem o seu fôlego, né? Para os jovens é mais fácil, né? Mas para os adultos, preparem o fôlego, porque todas as canções, né? E depois lá no fundo todas as brincadeiras, tudo hoje é focado nas crianças. Nós vamos adorar ao Senhor, mas nós vamos adorar com as letras, com o jeito de pensar das crianças, né? E você está convidado a participar, né? A gente está orando para que as crianças, ao virem para a igreja, ao cantarem conosco, ao brincarem conosco, possam registrar essas memórias, né? Todas as histórias, todo domingo a gente faz isso, né? Todas as brincadeiras, todas as musiquinhas, para que o que a gente plantar possa, com o seu tempo, né, germinar. E essa memória de uma igreja em que elas se sintam à vontade, se sintam valorizadas. Uma igreja em que elas são chamadas pelo nome, que elas brincam juntos, que elas criam amizades duradouras, onde elas são aceitas. Que isso grave na mente delas, porque é exatamente assim que Deus faz conosco. Nós, com Deus, não é a mesma coisa? Não é com Ele que nós somos aceitos como somos. Não é o Senhor que estende o perdão. Não é o Senhor quem nos orienta, quem se diverte conosco, quem se alegra conosco. Então, esse mesmo sentimento, nós como igreja, né, nós queremos estender para as crianças. E elas vão aprender do amor de Deus conosco. Então, esse domingo, dê um sorriso especial para elas. Domingo, dia das crianças, nós queremos agradecer pelas crianças que nós temos aqui. E agora vamos orar, né? Pedindo uma bênção sobre elas, pedindo uma bênção sobre este domingo. Que o Senhor que já está aqui se sinta adorado por elas, por nós. Que cada brincadeira, que cada canção Ele use para ministrar a sua igreja. Que Ele se sinta adorado também nessa manhã. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Domingo como os outros, um domingo em que nós chegamos a esta casa para Te adorar, para Te exaltar, mas também um domingo em que celebramos o Dia das Crianças. Deus,
muito obrigado pelas nossas crianças. Obrigado porque é o Senhor quem as traz. Nos ajude, Deus, a ter sabedoria, nos ajude a entendê-las, a criar um ambiente onde elas possam Te conhecer, através de cada música, através de cada historinha, através de cada conversa, através do brincar juntos, que assim como nós fomos impactados quando crianças, que agora nós possamos impactá-las e plantar essa semente, Senhor, no coração delas. Que o Senhor brilhe em cada criança. Esse domingo é para o Senhor, para Te adorar. Deus, faça o que o Senhor quiser. Sinta-se à vontade para falar com as crianças, para falar com o nosso coração. Nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar o Gigi e a Elisa para vir aqui à frente. E as crianças. Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu trouxe meu sobrinho também. Vou pedir para as crianças virem aqui para frente, ó, porque os tios vão ensinar algumas músicas novas e nós vamos ensinar juntos algumas músicas que a gente canta, mas os adultos eles não lembram muito não. Então eu vou pedir para as crianças ficarem aqui assim, ó. Bom, a primeira canção que nós vamos cantar hoje, eu acho que é nova para a igreja, hein? Acho que só os jovens conheceram, eu também tive que aprender um pouco essa música. Então, para os adultos, vamos ficar em pé. Nós vamos brincar juntos também. Aperte a mão do amigo mais velho, aperte a mão. Aperte a mão do amigo mais velho, aperte a mão, cante lá. Cante lá, 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 aleluia, 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 aleluia. Quem gosta de abraço? Todo mundo gosta de abraço? Dê um abraço, lá, lá, lá. Dê um abraço do amigo mais velho. Dê um abraço e cante lá. Cante lá, 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 aleluia, aleluia, lá, 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 aleluia, aleluia. Vamos fazer um cafuné no amiguinho? Vamos juntos? 1, 2. Faz um cafuné no amigo mais velho. Faz um cafuné, lá, lá, lá. Faz um cafuné no amigo mais velho. Faz um cafuné, e cante lá, 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 aleluia, aleluia, lá, 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 aleluia, aleluia. Agora é hora da cosquinha no seu amiguinho. Faça uma cosquinha no amigo mais velho. Faça uma cosquinha, lá, lá, lá. Faça uma cosquinha no amigo mais velho. Faz uma cosquinha, e cante lá, 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 aleluia, aleluia. Vai, Dudu! Lá, 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 aleluia, aleluia. Deixa eu falar para vocês e apresentar meu amigo mais pertinho. Cristo é meu amigo que está mais perto. Cristo é meu amigo, lá, lá. Cristo é meu amigo que está mais perto. Cristo é meu amigo, lá. Cante, lá, 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 aleluia, aleluia, lá, 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 aleluia.
vocês acreditam, ó, que é a primeira música e os adultos já estão cansados. Nem começamos e os adultos já estão cansados. Mas vocês são cheios de energia, né? Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol, se a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Vamos cantar um pouquinho mais rápido. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol, se a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é Mais rápido. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol, se a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Quem está feliz aí? Vamos cantar uma música nova hoje, hein? Vamos lá? Aquele que está feliz, diga amém. Amém! Aquele que está feliz, grite aleluia. Aquele que está feliz, bata a palma assim. Aquele que está feliz, dance comigo assim. Com Jesus, com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz, com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Vamos cantar de novo no início? Aquele que está feliz, diga amém. Amém! Aquele que está feliz, grite aleluia. Aleluia! Aquele que está feliz, bata a palma. Está feliz, dance comigo assim. Com Jesus no coração a gente é feliz. É feliz, com Jesus na condução tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Amém. Bom, as músicas para as crianças normalmente são diferentes dos adultos, né? Das crianças tem muita coisa mais didática. Nós ensinamos para as crianças, nós falamos sobre ler a Bíblia, falamos como Deus é bom. E no culto aqui nós normalmente adoramos, falamos quem Deus é para nós, que Ele é exaltado, que Ele é adorado. E nós vamos cantar essas músicas então que nós cantamos no cultinho, que nós ensinamos as crianças sobre quem Deus é e o que é importante, né? Vamos lá, vamos cantar? A primeira canção fala sobre ler a Bíblia.
oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser, vamos de novo ler a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser. E o sabão? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, vai lavar meu coração. Põe uma mochinha. Quando o mal faz uma mochinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, dele não escondo nada, tudo ele vai lavar. O sabão! O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, vai lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem que pode me limpar. É Jesus, eu não gostando nada, tudo ele vai lavar. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo. No início, pare. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, desde as mãos, os pés, a cabeça e a voz. O teu corpo dai louvor com a mão. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com o pé. A Deus dai louvor com todo ser, com todo o corpo. A Cristo dai louvor, use as mãos, os pés, a cabeça e a voz. Com seu corpo dai louvor, com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé. A Deus dai louvor com todo ser.
bem. Andando com Cristo. E a última canção de hoje, Andando com Cristo. Essa os adultos conhecem. Vamos ensinar para ele. Andando com Cristo, andando todo dia com muita alegria. Andando com Cristo, andando como Salvador. Andando na sombra, andando no brilho, andando todo dia com muita alegria. Andando com Cristo, andando como Salvador. Sombra, andando no brilho, andando todo dia com muita alegria. Andando com Cristo, andando como Salvador. Amém! Cansaram? Ok, pessoal, dando prosseguimento ao nosso culto dessa manhã, eu queria então ler um texto de Efésios. Vocês não precisam abrir, mas vou estar lendo e gostaria que a igreja pudesse estar ouvindo com muita atenção esse texto aqui que nos diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Principalmente esse primeiro versículo que nos fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família. Nós temos uma família biológica, e quando você entende o projeto de Jesus Cristo sobre a obra da cruz, e você aceita essa obra da cruz, você então se torna uma nova pessoa, tá? Você se torna um discípulo de Jesus Cristo, e você não é mais um forasteiro, você não vaga por esse sistema, esse mundo assim, sem rumo e sem destino. Agora você tem propósito na sua vida, amém? E um desses propósitos que Deus estabeleceu de você se alinhar, de ter relacionamento, amizades espirituais, abrir o coração, conhecer a história do outro, é na eclesia, na igreja. E nesta manhã, então, com muita alegria, nós queremos apresentar a família Shinohara. Alguém já ouviu falar sobre essa família? Sim ou não? Sim. Desconheço, pastor. Muito bem, para você que desconhece, queremos apresentar nessa manhã essa família Shinohara, constituído pelo sacerdote, homem da casa, André Marques. Cadê? Ele está aí? Uma salva de palmas para esse sacerdote, esse homem de Deus, que um dia, ao passear por essa cidade ou pela igreja, né, encontrou ossos dos meus ossos, né? Sim. A minha auxiliadora e tudo mais, né? A Samara de Souza Cordeiro Shinohara. Está aí? Aí estou. Muito bem. E aí, esse casal decidiram fazer uma jornada juntos, dentro dos princípios e valores de Jesus Cristo. Isto é, estão zelando pelo matrimônio, pelo casamento, até que a morte nos separe, amém? Amém. Nossa, o pastor está fazendo casamento hoje aqui? É também, tudo num pacote só, amém? É isto, ok. Diante disso, Deus os abençoou com filhos. Queridos, filhos é bênção de Deus, amém? Amém. E eu queria, na verdade, meia dúzia, né? Meia dúzia, mas assim, aprove a Deus somente 2 meninos, amém? Para vocês, Deus aprove 2 meninas. 2 meninas. A Helena, cadê a Helena? A Helena, simpática Helena. Com seus exatos 9 anos de existência. A Heloísa, cadê a Heloísa? A minha amiga, essa é minha amiga. Ei, Heloísa. Com seus exatos 4 anos.
Falando em idade, Samara, quantos anos você tem? 30. Muito bem. E o André? 34. 34, muito bem. Eu tenho... Deixa para lá, né? Isso, ok. Queridos, que celebração, que alegria. E isso é bíblico, né? Conforme a igreja vai anunciando o evangelho do reino de Deus, esse evangelho vai impactando o coração das famílias, dos homens, das mulheres, da família, e eles têm esse desejo de se vincular, de agregar, de fazer história junto, né, uns com os outros, né? Amadurecer um pouco, com certeza eles já têm dons e talentos, eles vão com certeza servir, né, a Jesus, né, e essa instituição com a graça e misericórdia do Senhor. Por isso, então, bem-vindos, né, e a igreja, nesta manhã, com certeza, você percebe que todos estão sorrindo, né, sorridentes, alegres pela vida de vocês. Vamos colocar de pé e nós vamos orar, agradecendo, porque Deus, na sua infinita misericórdia, tem acrescentado vidas, famílias nessa comunidade. Isso significa o quê? Que nós, como igreja, precisamos e continuamos sendo uma igreja acolhedora, amém? Uma igreja acolhedora, uma igreja que com certeza está aberto para crescer juntos, amém? Então, bem-vindos, né? Esta família que busca caminhar em santidade, em maturidade, em perfeição, visando o referencial, não o pastor Manabo, mas Jesus Cristo, amém? Olhando sempre ao consumador, né, da fé, que é Jesus Cristo, amém? Vamos então abençoar essa família em Cristo Jesus. Papai, muito obrigado por esta manhã de celebração, onde o Senhor nos presenteia, onde o Senhor nos desafia, Senhor, a sermos uma igreja realmente bíblica, acolhedora, Senhor, ó Pai, e que, em nome de Jesus Cristo, essa família Shinohara, ó Deus, seja uma família que com certeza possa se sentir acolhida, que em nome de Jesus Cristo, que como a palavra de Deus nos fala, que eles possam continuar se fundamentando, ó Deus, na rocha, a pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa cada vez mais, ó Deus, ampliar a fé deles, esticar, Senhor Pai, a fé deles, e cada vez mais, ó Deus, andar nos Teus propósitos como profissionais, ó Deus, como discípulos do Senhor. Então abençoa, Senhor ó Pai, e essa bênção possa, ó Deus, ser derramada sobre, ó Deus, por gerações, é que nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Uma salva de palmas. Deus te abençoe. Amém. Aonde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Amém? Que nessa liberdade que o Espírito Santo de Deus nos concede, de nós literalmente reagirmos, né, através dessa canção, nos movimentarmos, né? Muitas vezes a gente tem até dificuldade, né, de levantar as nossas mãos, né, de bater palma, de dar glória a Deus, né? Mas que na medida que, né, o Espírito Santo de Deus, né, nos orienta, nos conduz, possamos caminhar nessa liberdade. E como a palavra de Deus nos fala, que tudo deve ser feito com ordem e decência para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Querido, em primeiro lugar, queria agradecer, né, à igreja, aos irmãos que estiveram orando por nós, onde nós estivemos participando, né, de um congresso lá na região de São Paulo, onde por 4 dias a gente pôde se assentar, né, se assentar em torno da mesa, isto é, diante as pessoas que estiveram reunidas lá de várias denominações, comunidades, e num só propósito, né, de sermos instruídos pela palavra do Senhor, né, e não somente ter o entendimento da verdade, mas que essa verdade nos leve a ter uma ação diante dessa verdade. Não basta ter o conhecimento dessa verdade, mas essa verdade tem que ser colocada em prática. Então isso foi muito especial, particularmente para a minha vida, né, no sentido da oração.
como eu sou ainda defasado nessa área. E Deus então deu um start nesse sentido, quanto eu preciso me debruçar mais na presença do Senhor em oração. E que essa oração seja uma oração eficaz. Sim, acho que toda oração ela é uma oração que chega ao trono do Senhor. Eu creio nisso. Mas eu creio que talvez no sentido de uma certa intensidade, né, objetividade com respeito a orarmos, né, diante da realidade, o contexto que nós estamos vivendo. Então eu queria realmente agradecer, né, pela cobertura, né, de oração que os irmãos derramaram sobre a minha vida, sobre a vida da Márcia e sobre, né, vários outros irmãos da nossa denominação que estivemos reunidos nesse encontro. Amém? Muito bem, queridos, eu queria dar prosseguimento na conversa que nós tivemos há 2 semanas atrás. E na semana passada nós fomos agraciados pela palavra do Senhor, dos porquês, não é verdade? E a gente tem os porquês. E Deus ministrou os nossos corações. Em vez de ser porquê, o que era mesmo, Cauro? Como? Né? Diante da situação, em vez de ser porquê, mas como? Eu creio que quando o indivíduo chega a essa percepção diante da realidade de situações, dizer como? O que Deus quer diante disso? Eu creio que esse texto nos ajuda a entender, porque eu e você deixamos de ser um homem natural. Há 2 semanas atrás nós conversamos sobre, existem 2 formas de sermos gente nesse mundo, nesse sistema. Um jeito de ser gente é como o texto nos diz que, de forma natural, de um homem natural. E o texto nos fala assim, mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem o quê? Loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. E o texto então continua em 1 Coríntios 2, 14 e 15. Quem é espiritual, né, o homem espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. O homem natural e o homem espiritual. Existem 2 formas de nós enfrentarmos o nosso dia a dia. Que tipo de homem, que tipo de profissional você tem sido? Como você tem lidado com as coisas deste mundo? Como homem natural ou como homem espiritual? E nós demos uma pincelada dizendo que o homem espiritual muitas vezes nos remete ao homem que lida talvez com epifania, né? Com as coisas assim do sobrenatural. E eu creio também no sobrenatural, da manifestação do amor e do poder de Deus, amém? Mas eu creio que o texto nos leva a uma coisa mais desafiadora, vamos dizer assim, né? Mas o homem espiritual, aquele que tem a capacidade de fazer boas escolhas. Uau! O homem espiritual é aquele que na sua trajetória, do seu caminhar, ele faz boas escolhas. Ele sabe avaliar. Quem faz uma avaliação das coisas? É que tem conhecimento das coisas, sim ou não? O homem espiritual, então, ele tem esse entendimento. Deus nos deu essa capacidade de avaliar. Eu queria, então, nesta manhã, continuar, né, esta conversa. E aí, o que torna, então, o homem a ser espiritual? O homem espiritual, sim, ele sabe avaliar as coisas. Mas o que torna esse homem, né, ter essa capacidade de avaliar as coisas? Continuando nesse texto de 1 Coríntios 9, né, vamos abrir lá.
1 Coríntios, desculpa, é 2, tá? 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, 9 e 10. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Tá? Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Muito bem. Então o apóstolo Paulo, ele iniciou esse capítulo 2, falando com respeito à sua pregação. No que consistia a sua pregação? De um lado, então, ele colocou argumentos humanos, né? O conhecimento, né? De convencimento, que eu creio que é saudável, é necessário. Mas do outro lado, né? Paulo então nos traz de que a sua mensagem não estava embasada no conhecimento humano, né? Mas estava embasado numa relação e numa revelação do Espírito Santo de Deus. Uau! Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Na outra versão fala, mas foi a nós que Deus revelou estas coisas pelo seu Espírito. Quais são essas coisas? Veja o versículo 9. Né? São essas coisas que Deus, mediante o Espírito Santo de Deus, deseja revelar a cada um de nós. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Uau! Deus, vamos dizer que tem uma caixa, vamos assim, de presentes para cada um de nós. Né? De orientações, de exortações, de instruções. Então, Deus tem para cada um de nós coisas guardadas e deseja revelar para cada um de nós. Amém? Você tem percebido que na sua jornada cristã há momentos que você parece que fica estagnado, sim ou não? Parece que você estagnou na sua fé espiritual. E aí a gente precisa então reconhecer essa estagnação, pedir perdão e começar novamente se encher-se do Espírito. Um texto que tem falado profundamente ao meu coração nesses últimos tempos é o texto de 1 Coríntios, quando nos fala assim, que eu preciso buscar uma maturidade de glória em glória, a semelhança de Cristo. De glória em glória, eu preciso crescer espiritualmente. Tem uma história que diz que um jovem estava em cima do muro. De um lado estavam os anjos, né? E esses anjos, ao olhar essa pessoa, diziam assim, desce do muro, desce do muro. E do outro lado existia um grupo de inimigos, né? Demônios, vamos dizer assim. E eles não se manifestavam nada. Somente do outro lado, né? Os anjos descem do muro, pedindo para descer. E aí esse jovem que estava em cima do muro ficou intrigado. Né? Por que, né, esse pessoal aqui não reage, não fica, né, não esboça nada, fica quieto? Aí esse indivíduo falou, mas por que você não fala nada, se desce, não fica? Não, porque esse muro é meu, é nosso. O que essa historinha quer nos ensinar?
de que eu e você temos a tendência muitas vezes de viver uma espiritualidade que a gente acaba ficando morno. A gente se estaciona na nossa fé. E a gente pensa que estar em cima do muro, ou essa morbidez espiritual, é algo normal e que Jesus é misericordioso e tudo bem. Não, queridos. Apocalipse nos fala bem claro, né? Quando a gente se torna esse indivíduo, uma igreja, com essa morbidez, a palavra de Deus é dura, não é verdade? Ele fala o quê? Que está a ponto de jogar fora, vomitar. Então nós, como discípulos de Jesus Cristo, a gente precisa, se nós desejamos ser homens espirituais, uma igreja espiritual, nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar. E estarmos alinhados com a voz do Espírito Santo de Deus. E o texto nos fala, esta palavra, revelação. E essa palavra revelação tem essa ideia, é a ação de tirar o véu do que cobre o oculto. A revelação é a ação do Espírito Santo de Deus de tirar o véu do que cobre o que está oculto. Então, na medida que nós vamos caminhando em santidade, Deus vai se manifestando dos seus mistérios sobre a tua igreja, sobre as nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos como pessoas, ou como uma família que parece que está andando em círculo, sim ou não? A gente se depara na nossa vida, parece que estamos andando em círculo. Parece que estamos escravizados por algum sentimento, com algum pensamento, com algum pecado. E andamos em círculos. E a gente precisa então dessa revelação, dessa manifestação sobre as nossas vidas, para termos discernimento para fazer escolhas. Amém? João 16, 12, Jesus, já no final do seu ministério, ele expressa essa ideia, dizendo de que há tantas coisas que ainda quero lhe dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Amém? Queridos, quando nós não temos o entendimento ou não temos uma experiência assim clara da nossa relação com a figura do papai e da mamãe, o termo que a pessoa tem usado, a gente se torna pessoas disfuncionais. Então, quando Deus estabeleceu a família na figura do papai e da mamãe, e sede fecundos, Deus com certeza tinha um projeto diante disto, para que as gerações pudessem ter uma referência na figura do papai e da mamãe. Quando não se tem essa referência clara da figura do papai e da mamãe, o que acontece com essa criança? Ela vai ter muitas dificuldades. Porque ela, nesse convívio, ela não teve a devida atenção, não teve o devido colo, não teve o devido limite. Então essa criança cresce, desenvolve e chega para a realidade adulta
ela vai ter muitas vezes, eu percebo que é uma geração de jovens que tem dificuldade com o não. Né? Tem muitos jovens, até adultos, que têm dificuldade com o não. Ou com pressões. Né? Quando você não tem, então, essa estrutura, essa dinâmica, você não vive, né, como homem, como mulher, plena, dentro do projeto que Deus estabeleceu com respeito à família. Eu tomo como exemplo também, quando eu e você não temos o entendimento e um relacionamento claro com a Trindade, por exemplo. Quando se fala em Deus, o que vem à sua cabeça? Deus. Quando falou Deus, o que vem à sua cabeça? Soberano, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Que enviou Jesus Cristo a esse mundo. O que vem à sua cabeça quando fala Jesus Cristo? Ele é meu Salvador, meu Senhor, é o caminho, a verdade, é o bom pastor. Tudo bem? E aí vai. Quando se fala em Espírito Santo, o que vem ao seu coração? Divisão de igreja, pastor. Divisão de igreja. Você conhece alguma comunidade que foi dividida por causa de Deus? Você conhece alguma igreja que foi dividida por causa de Jesus Cristo? Você conhece alguma igreja que foi dividida por causa do Espírito Santo? Aí sim, né, pastor? Aí sim. Nessa manhã, né, o Espírito Santo de Deus, a Palavra de Deus, quer nos desafiar. Né, se desejamos ser uma igreja, sermos homens espirituais, em que fazemos boas escolhas e decisões, mas essas boas, excelentes escolhas e decisões fazemos mediante essa revelação que o Espírito Santo de Deus nos traz ao meu e ao seu coração. Como tem sido, né, a nossa relação com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? O homem espiritual é aquele que caminha em revelação no Espírito Santo de Deus. E nós cremos, né, e temos esse entendimento dessa doutrina da Trindade no próprio credo apostólico, amém? Que fala assim: creio no quê? No Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão do santo, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Uma coisa é você declarar, uma outra coisa é você vivenciar esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Em Mateus 28, 19, quando Jesus envia os seus discípulos nessa questão do ide, né, nós deveríamos batizar em nome de quem? Em nome do Pai, do Filho e ponto final, e do Espírito Santo de Deus. Quando você vê o apóstolo Paulo falando em 2 Coríntios 13, 13, na bênção final, ele conclui essa bênção também trinitária. Quando você vê em 2 Tessalonicenses 2, 13 a 14, né, nós somos salvos, nós somos justificados, regenerados mediante a ação dessas três figuras da Trindade.
como tem sido, né, o nosso envolvimento, o nosso relacionamento com essa questão da terceira pessoa da Trindade. Aí eu tenho entendido de que quando não temos esse relacionamento com o Espírito Santo, nos tornamos órfãos sem paternidade. Porque existe um vazio ainda. Eu tenho uma relação com Deus, com Jesus Cristo, mas e com o Espírito Santo? Bom, o Espírito Santo é para a igreja assim, primitiva, né? Hoje acho que, né, vamos engavetar. Será? Porque muitas vezes quando se fala em Espírito Santo, né, muitas vezes, diante das experiências que nós tivemos, né, o inimigo sabendo, né, do potencial, né, dessa obra do Espírito Santo nas nossas vidas, ele acaba, né, fazendo com que essa experiência se torne negativa nas nossas vidas. Quantas pessoas, quantos de nós já não tivemos uma experiência, né, desse mover desse Espírito sobre as nossas vidas? E que muitas vezes foi para o lado negativo. Por quê? Porque nós não tivemos o discernimento, a sabedoria, a prudência em lidar com essa questão dessa revelação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Eu lembro como no meu primeiro ministério, nós participamos de uma reunião de oração numa casa de uma irmã, né? E nessa reunião de oração tinha pessoas que não eram da comunidade da igreja, não foram convidados, né? E aí o tempo de oração, né, foi tomando um calor espiritual, vamos dizer assim, né? E algumas pessoas começaram, né, a falar em línguas. Aí tudo bem, terminamos. E aí essa pessoa que não fazia parte da dinâmica da igreja, né, falando, ele reagiu dizendo assim, né, olha só, né, como que o inimigo ele é astuto, né? Ele diz assim, nossa, isso também acontece lá no centro que eu participo. Eu creio que aquele momento, o momento que nós tivemos ali foi legítimo. Mas como isso chegou aos corações de pessoas que não têm o entendimento dessa revelação ainda? E nós, né, tem um grupo que se manifestou, um grupo que se, né, que vivenciou, né, e nós, diante dessa situação, muitas vezes, diante desse olhar, diante dessa leitura, nós então apagamos esse movimento. Eu creio que existe sim, né, a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, sobre a Igreja de Deus. Mas o desafio que Deus quer nesta manhã é que a nossa vida possa ser pontuada, né, dessa manifestação, dessa revelação do Espírito Santo de Deus sobre a nossa consciência, nas pequenas coisas. Amém? Nas pequenas coisas. Semana passada, acho que foi semana passada, eu estava voltando aqui do meu sogro, ou foi essa semana? Foi essa semana, né? Quem conhece ali tem um pedágio, né? E estava chovendo. Saí do pedágio e aí passei do lado de um caminhão que estava na frente, eu fui ultrapassar ele, aí tinha uma poça d'água, grande mesmo. Aí no que o caminhão passou, então jogou e o vidro ficou todo assim, né? Eu não tive mais visão, né? Aí eu fiquei assim, e a minha esposa falou assim, acelera.
Falou, acelera. Aí, queridos, eu desci da cruz. Eu desci da cruz. Eu não sei o que falei, mas eu entendi que tinha caveirinha, tinha raio, tinha fumaça. E daquele ponto, até em casa, silêncio. Será que o ambiente estava normal ali dentro do carro? Não. Não estava. Aí eu provei da revelação do Espírito Santo de Deus. Quando se fala em revelação, é isso. É nas pequenas coisas. Aí o Espírito Santo de Deus revelou. Bonito, hein? Desceu da cruz de novo nessa área, hein? Aí muitas vezes a minha intenção é justificar. Espírito Santo de Deus. Quem estava dirigindo? Sou eu. Eu tenho mais de 30 e poucos anos de CNH. Eu sei o que eu estava fazendo. Quem estava errado era minha esposa, para ela ficar buzinando no meu ouvido. Por isso que eu reagi daquele... Eu poderia muito bem me justificar. E deu vontade de justificar. Mas aí eu tive uma revelação do Espírito Santo de Deus. E quando a gente tem essa revelação, a gente vai em direção às pessoas agora. Aí eu perguntei para a Márcia, você se sentiu ofendida dentro das palavras que eu te lancei? O que mesmo você respondeu, amor? Então, se ela tivesse falado sim, você me ofendeu. Então, eu deveria pedir perdão. Amém? Deveria pedir perdão. Eu não quero viver uma vida de orfandade, sem paternidade. Eu preciso ter o entendimento de quem é Deus, quem é Jesus Cristo da sua obra. Mas o Paracletos, aquele que Jesus enviou para estar ao nosso lado, nós precisamos nos relacionar com esse Espírito Santo de Deus. Amém? Ele deseja arduamente se revelar dia após dia, começando nas pequenas coisas. Eu fiquei a pensar aqui, é algo que eu preciso reformular, mas eu queria compartilhar com a igreja dizendo assim, doutrina sem revelação, temos o perigo de cairmos no farisaísmo, na dissimulação, no fingimento e na hipocrisia. Revelação sem doutrina, podemos cair no fanatismo, no misticismo e numa cegueira. Agora, quando nós temos uma doutrina com revelação, em revelação, nós podemos viver uma vida de plenitude. Amém? Uma vida de plenitude. Porque eu e você temos uma tendência, de irmos para os extremos. Mas que possamos, nesta manhã,
ter esse entendimento e buscarmos viver a cada dia, né, em sintonia com essa terceira pessoa da Trindade, para que Ele venha se revelar nas nossas vidas. E aqui então fica alguns desafios, né? Do tipo, qual foi a última experiência que você teve com o Espírito Santo? Não é qual a última experiência você teve com Deus, tá? Nem a última experiência que você teve com Jesus Cristo. Mas qual foi a última experiência que você teve com o Espírito Santo? Aí eu posso dizer com muita humildade, foi essa semana. Eu tive uma experiência de revelação com o Espírito Santo de Deus nessa semana. Qual foi a última vez que o Espírito Santo de Deus fez apontamentos, né? Porque o apontamento que a esposa ou terceira pessoa faz nas nossas vidas, nós ficamos meio assim, chateados, a gente não dá ouvido, né? Mas qual foi a última vez que o Espírito Santo fez o apontamento em relação ao seu caráter? Qual foi a última vez que o Espírito Santo de Deus fez um apontamento na dimensão moral da sua vida? Qual foi a última vez que o Espírito Santo fez um apontamento na sua vida na área financeira? No seu pensar? Qual foi a última vez que o Espírito Santo de Deus fez um apontamento na sua vida? Então fica o desafio nesta manhã de sermos uma igreja espiritual que sabe discernir entre o bem e o mal, mas não é o meu eu, mas no buscar o relacionamento com o Espírito Santo, ele se revela a cada um de nós. O desafio de viver uma igreja que caminha de glória em glória, de revelação em revelação, como resultado esse encher-se do Espírito. Quantos nesta manhã, né, desejam, né, novamente, né, colocar em prática aquilo que o texto de Efésios nos fala, né? Enchei-vos do Espírito. E esse verbo encher não é algo pontual, isolado. Não, eu fui enchido na minha conversão. Eu fui enchido num congresso que eu fui lá há 5 anos atrás. Esse verbo encher dá uma ideia de algo contínuo e constante nas nossas vidas. E Paulo então faz um paralelo dizendo, não vos embriagueis com o vinho. Você conhece quando uma pessoa está embriagada, sim ou não? Do álcool. A gente percebe, não é verdade? Fala demais, né? Enfim. Mas o Espírito Santo de Deus nos desafia nesta manhã também, de sermos homens e mulheres em que possam ser inspiração e fazer um apontamento dizendo, não, aquele homem, aquela mulher é cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque a gente percebe pelos frutos, pelo comportamento, pela atitude. E quando o homem, essa mulher pisa na bola, ele tem a revelação do Espírito Santo de Deus e tem a humildade para reconhecer o pecado, o seu erro. Eu creio plenamente quando nós temos essa dinâmica, né, na nossa igreja, em nosso casamento, em nossos relacionamentos, não importa a instância dos nossos relacionamentos. Eu creio que a nossa vida se torna mais leve. Amém? Vamos colocar todo mundo de pé? Peça a Trindade, né, sondar o seu coração neste momento. Se nesta manhã você deseja, né, em alguma área, né, da sua vida, né, receber esse toque do Espírito Santo de Deus, isto é, que Deus se mostre, que se revele, né, que você pudesse estar fazendo essa oração neste momento agora. Graças te damos, Deus Pai, Deus Filho,
Deus Espírito Santo, nesta manhã, e em particular, queremos ser cada vez mais homens e mulheres, uma igreja, uma família que é marcado por essa espiritualidade, com discernimento, que esse discernimento vem mediante a revelação, mediante a intimidade que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Revela-nos, revela a cada um de nós, mediante as áreas que precisamos receber do Teu toque, Senhor, ó Pai. Áreas que precisamos ainda receber o toque de santificação. Áreas da nossa vida que nós precisamos do toque do Senhor de sabedoria, Senhor, ó Pai. Oh Deus, nós precisamos do toque do Senhor, dessa revelação em nosso pensar, em nosso falar. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai. Oh Deus, que a Tua igreja possa, oh Deus, continuar, oh Deus, a buscar esse enchimento, Senhor, ó Pai, e produzirmos esses frutos para a honra e glória do Teu santo nome. É que nós oramos, nós pedimos, agradecemos em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, desde agora para todos sempre. Amém.